Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Os símbolos religiosos não constituem a expressão de uma realidade muito profunda e que, portanto, não pode ser falsa? O simples nome de Deus nos move como nada mais o pode fazer. Por que devemos nos abster dele? Resposta: por que necessitamos de símbolos? Os símbolos existem, evidentemente, para nos comunicarmos com os outros, por meio da linguagem, de um quadro, de um poema. Você pode comunicar algo que sente ou que pensa. Mas por que encher a nossa vida de símbolos religiosos? Seja a cruz, seja o crescente, sejam os símbolos hindus. Que necessidade temos deles? Os símbolos não constituem um empecilho? Por que não experimentarmos o que é diretamente, imediata e prontamente? Por que buscamos o intermédio dos símbolos? Não são eles distrações? Uma imagem, um quadro, uma coisa feita pela mão, de pau ou de pedra, embora sendo um símbolo, não constitui um empecilho? Você dirá talvez, eu tenho a necessidade de uma imagem como um símbolo da realidade. Ora, o que acontece quando tem símbolos? Os hinduístas têm os seus símbolos, os cristãos os seus e os maometanos os seus. O templo, a igreja, a mesquita. Resultando daí que os símbolos se tornaram muito mais importantes do que a busca da realidade. E positivamente, a realidade não está presente no símbolo. A palavra não é a coisa. Deus não é palavra. Mas a palavra, o símbolo, se tornaram importantes. E por quê? Porque não estamos verdadeiramente em busca da realidade. Nos limitamos a adornar o símbolo. Não buscamos aquilo que está além, aquilo que transcende o símbolo. E o resultado é que o símbolo se tornou desmedidamente importante, de vital significado em nossas vidas. E por eles estamos prontos a nos matar uns aos outros. Além disso, a palavra Deus nos dá um certo estímulo e pensamos que esse estímulo, essa sensação, tem alguma relação com o real. Mas pode a sensação, que é um processo de pensamento, ter qualquer relação com a realidade? O pensamento é produto da memória, reação a uma condição, e um tal processo de pensamento tem conexão com a realidade, que não é um processo de pensamento. Portanto, tem um símbolo que é uma criação da mente, relação com a realidade. E não proporciona o símbolo uma fuga fácil? Uma fantasiosa distração para longe do real? Pois se você está de fato em busca da verdade, por que necessita do símbolo? É o homem que se satisfaz com uma imagem que se apega ao símbolo. Mas se ele deseja encontrar o que é real, é óbvio que deve abandonar o símbolo. Enchemos nossas vidas e nossas mentes de símbolos porque não possuímos o outro. Se amamos, não necessitamos, por certo, do símbolo do amor ou do exemplo do amor. Amamos pura e simplesmente. Mas o homem que conserva na sua mente um exemplo, um símbolo, uma imagem ou um ideal, não está, evidentemente, num estado de amor.
Os símbolos, os exemplos, são, portanto, empecilhos. E esses empecilhos se tornam tão importantes que estamos nos matando. Matando nossos semelhantes e mutilando as nossas mentes e corações por causa deles. Por que você não aprecia as coisas diretamente? Amamos uma pessoa, amamos uma árvore, não por causa daquilo que ela representa, não porque seja uma manifestação da realidade, da vida, ou de qualquer outra coisa, pois isso é apenas uma explicação cômoda. Amamos apenas. Se amamos a vida por ela própria, e não porque seja a manifestação da realidade, então nesse próprio amor pela vida, encontramos o que é real. Mas se trata a vida como uma manifestação de outra coisa, então abomina a vida, deseja fugir da vida, ou faz dela uma coisa medonha que te obriga a fugir da realidade. Além disso, a mente presa aos símbolos não é uma mente simples, e é necessário de uma mente muito simples, muito clara, muito impoluta, extremamente incorruptível, para se encontrar o real. Uma mente que está colhida na rede das palavras, das frases, dos mantras, dos padrões de ação, jamais compreenderá o que é real. Ela tem de se despojar de tudo para ser livre, e só então, por certo, pode o real despontar. O que você nos aconselha a fazer quando explodir uma guerra? Resposta: em vez de buscar um conselho, posso sugerir que examinemos juntos o problema? Porque é muito fácil dar conselhos, mas isso não resolve o problema. Se, porém, examinarmos o problema juntos, talvez então possamos descobrir a melhor maneira de agir quando estourar uma guerra. A nossa ação tem de ser direta, não baseada no conselho ou na autoridade de terceiros, pois isso seria estúpido demais no momento de crise. Quando seguimos o outro em momentos de crise, caminhamos para a nossa própria destruição. Afinal de contas, em tempos críticos, como o tempo de guerra, somos conduzidos à destruição. Mas se compreende toda a significação da guerra e vê as suas repercussões, a maneira como se origina, então, quando surgir a crise, sem buscar conselho, sem seguir a ninguém, você agirá direta e sinceramente. Não significa isso que eu esteja tentando evitar o problema, não respondendo diretamente a sua pergunta. Eu não o estou evitando, pelo contrário. Estou mostrando que podemos agir virtuosamente, o que não significa agir com retidão, quando essa tremenda catástrofe desabar sobre o homem. O que você faria em caso de guerra? Sendo hinduísta ou hindu, ou alemão, sendo nacionalista, patriota, naturalmente correriam às armas, não é? Porque por meio da propaganda, por meio de horríveis filmes e etc., vocês são estimulados e estarão dispostos a lutar. Condicionado como está pelo patriotismo, pelo nacionalismo, pelas fronteiras econômicas, pelo chamado amor à pátria, sua imediata reação seria de lutar. Não teria, então, problema algum, não é? Só temos um problema quando começamos a perguntar as causas da guerra, as quais não são apenas econômicas, porém, sobretudo,
psicológicas e ideológicas. Quando começa a investigar todo o processo da guerra, como a guerra se origina, deve então se sentir diretamente responsável pelas suas ações. Porque a guerra só surge quando as suas relações uns com os outros criam conflito. Afinal de contas, a guerra é uma projeção da nossa vida de cada dia. Só que é mais espetacular e mais destrutiva. Na vida diária estamos matando, destruindo, mutilando milhares de indivíduos com a nossa avidez, com o nosso nacionalismo, com as nossas fronteiras econômicas e etc. A guerra, portanto, é o prolongamento de nossa existência diária, em uma escala espetacular. E quando investiga diretamente a causa da guerra, investiga suas relações uns com os outros, o que significa investigar toda a sua existência, todo o seu modo de viver, e se perguntar inteligentemente, e não superficialmente, quando irromper a guerra, reagirá de acordo com a sua investigação e de acordo com a sua compreensão. Para um homem que é pacífico, não por causa de um ideal de não violência, e que já tratamos, mas porque está de fato livre da violência. Para esse homem, a guerra não tem significado algum. Ele não irá para a guerra, evidentemente. Poderá ser fuzilado por não querer ir à guerra, mas ele vai aceitar as consequências. Ele, pelo menos, não vai tomar parte no conflito. Mas não por um idealismo. O idealismo, como já disse, é uma pessoa que evita a ação imediata. O idealista que busca a não violência é incapaz de se livrar da violência. Porque uma vez que toda a nossa vida está baseada no conflito, na violência, se não compreendo a mim mesmo, agora, hoje, como que eu vou poder agir sinceramente amanhã, quando surgir uma calamidade? Visto que sou aquisicionista, visto que estou condicionado pelo nacionalismo, pela minha classe. Vocês conhecem bem todo o processo. Como posso eu, que estou condicionado pela avidez e pela violência, proceder sem avidez e sem violência quando ocorrer uma catástrofe? Como é natural, eu vou agir violentamente. Além disso, quando há guerra, há muitos que gostam das compensações que a guerra oferece. O governo tomará conta de mim, sustentará minha família. Fico livre da minha rotina diária, do escritório, da minha vida monótona. A guerra, consequentemente, é uma fuga. E a muitos oferece uma maneira fácil de se furtarem de suas responsabilidades. Você já não ouviu muitos soldados dizerem: "Ah, graças a Deus"? Isso é uma coisa bestial, mas pelo menos é excitante. Além disso, a guerra nos oferece uma válvula para nossos instintos criminosos. Somos criminosos em nossa vida diária, no mundo de negócios, em nossas relações. Mas tudo isso é subterrâneo, é algo muito oculto, encoberto por uma capa de retidão devidamente legalizada. E a guerra nos proporciona um meio de nos libertar dessa hipocrisia. Afinal, poderemos ser abertamente violentos. Assim, a maneira como você age em tempo de guerra depende da condição do seu estado, do seu ser. Dizer não vá para a guerra a um homem que está condicionado à violência é inteiramente inútil. É fútil, uma perda de tempo dizer para ele que não vá lutar, porque ele está condicionado para lutar, porque ele ama a luta.
Mas se estamos animados de sinceras intenções, podemos perceber como somos violentos na vida diária, em nossa maneira de falar, em nossos pensamentos, em nossas ações. E podemos ficar livres dessa violência, não em virtude de um ideal, não pelo esforço para transformá-la em não violência, mas sim porque encaramos sem disfarce, porque estamos plenamente cônscios dela. E então, quando chegar a guerra, saberemos agir com sinceridade. Um homem em busca de um ideal agirá falsamente, pois sua reação está baseada na frustração. Mas se somos capazes de ficar cônscios de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, de nossas ações, na vida de cada dia, então nos libertaremos do patriotismo, do nacionalismo, das bandeiras e de todas essas estultices dessas ordens que constituem os verdadeiros símbolos da violência. E quando formos livres, saberemos agir com sinceridade. Quando vier aquela crise que se chama guerra. Um homem que abomina a violência pode tomar parte no governo de um país? Resposta. Ora, o que é o governo? Afinal de contas, um governo um governo representa o que nós somos. Na chamada democracia, seja qual for a sua significação, nós elegemos para representar aqueles que são iguais a nós, aqueles de quem gostamos, que têm a voz mais forte, a mente mais inteligente ou o que quer que seja. Assim, evidentemente, o governo é o que nós somos, não acha? E o que nós somos? Somos uma massa de reações condicionadas. Violência, avidez, aquisicionismo, inveja, volúpia de poder e etc. Naturalmente, o governo é o que nós somos. Isto é, a violência sob diferentes formas. E como pode um homem em cujo ser realmente não existe a violência pertencer, quer em nome, quer de fato, a uma estrutura que é violenta? Pode a realidade coexistir com a violência, que é o que chamamos governo? Pode um homem que busca ou que experimenta a realidade ter qualquer coisa em comum com os governos soberanos? Com o nacionalismo, com uma ideologia, com a política de partidos, com um sistema de poder? O homem pacífico pensa que aderindo a um governo estará habilitado a prestar algum serviço útil. E o que acontece quando ele ingressa no governo? A estrutura é tão poderosa que o absorve e ele tem muito pouco o que fazer. Senhor, isso é um fato. Aqui assistimos hoje no mundo. Quando uma pessoa ingressa num partido ou se candidata a uma eleição para o parlamento ou o que quer que seja, tende a aceitar o programa do partido. Portanto, ele deixa de pensar. E como pode um homem que se entregou a um outro, a um partido, a um governo, ou a um guru, achar a realidade? E como pode aquele que busca a verdade ter qualquer relação com a política das potências? Veja, senhores, fazemos tais perguntas porque nos agrada depender da autoridade exterior, do ambiente, para a transformação de nós mesmos. Esperamos que os chefes, os governos, os partidos, os sistemas, os padrões de ação, de alguma maneira nos transformarão,
de alguma maneira implantarão a ordem e a paz em nossas vidas. Essa é, por certo, a base de todas as perguntas desse gênero, não é? Pode um outro, seja um governo, um guru ou um demônio, te dar a paz e a ordem? Pode alguém te trazer felicidade e amor? É óbvio que não. A paz só pode nascer depois de perfeitamente compreendida a confusão que nós mesmos criamos. Compreendida não só no nível verbal, mas interiormente. Depois de afastadas as causas da confusão e da luta, teremos sem dúvida a paz e a liberdade. Entretanto, sem cuidarmos de eliminar as causas, preferimos recorrer à autoridade externa para que nos dê paz. E o exterior é sempre submergido pelo interior. Enquanto existiu o conflito psicológico, a ânsia de poder, a ânsia de posição e etc., qualquer que seja a estrutura exterior, por melhor que tenha sido edificada, por mais benéfica e ordeira que seja, sempre será dominada pela confusão interior. Portanto, é óbvio que devemos dar toda a importância ao interior e não ficar na mera dependência do exterior. Obrigado por acompanhar esta fascinante palestra com Krishnamurti. Se o conhecimento compartilhado aqui ressoou em você, convidamos a explorar mais 2 pérolas de sabedoria que estão sendo exibidas na sua tela. Desafie-se a expandir o seu entendimento. Compartilhe as suas percepções no campo de comentários. Sua voz é importante para nós. Não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco. Até logo!